Oi, gente! Bem-vindos à nossa sexta do cafezinho. Gostaria de iniciar nosso vídeo de hoje, nessa sexta-feira do feriado de Corpus Christi, com a seguinte passagem. Preste atenção não em quem diz, mas no que de bom se diga e guarde na memória. São Tomás de Aquino. Nosso vídeo de hoje é uma decisão que saiu no final de maio, envolvendo improbidade administrativa. Interessante decisão que talvez tenha passado despercebido por alguns, mas não nós aqui no nosso canal. Eu sou o Fábio Cardoso. Você que está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não esqueça de dar o like, isso é importante para mim. O STJ teve uma decisão que servirá para você, meu colega advogado e minha colega advogada, ou você que responde à ação de improbidade administrativa, que o Ministério Público suscitou que você contrariou princípios, que você eventualmente fraudou uma licitação, dispensou equivocadamente uma licitação, e principalmente nos dispositivos que não existem mais com a nova lei de improbidade. Deixa eu te explicar melhor a situação para você entender o pulo do gato que eu vou te fornecer agora. Determinado prefeito de Minas Gerais, ele aderiu uma ata de registro de preço para serviços de engenharia. Ata de registro de preço, sistema de registro de preço, coisa mais normal do mundo, né, o chamado efeito carona. Todo mundo faz isso na administração pública desde o decreto 2300. O Ministério Público de Minas Gerais entendeu que essa carona que ele fez, essa contratação direta com base nessa ata de outro município, estava muito elevados os valores e entrou com uma ação de improbidade contra esse então prefeito, hoje ex-prefeito. Ele foi condenado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou e o processo estava no STJ em grau de recurso, quando veio a nova lei de improbidade. Então é importante, ele foi condenado no artigo 11 da lei de improbidade, lá naquela parte, inciso 1º, que fala de contrariar princípios, contrariar regulamentos, contrariar normas. Esse dispositivo não existe mais, como outros dispositivos da nova lei de improbidade, que revogou alguns dispositivos da 8429 de 92, como todo mundo está sabendo. Por que eu estou chamando a atenção e esse assunto é muito interessante? Porque essa decisão do STJ, recurso especial 23049, vou botar na descrição depois, se você não conseguiu anotar, ela abre um precedente para você que advoga em ações de improbidade, que seu cliente, que a sua ação ainda não transitou em julgado. Se a ação não transitou em julgado, a gente vai seguir a regra do tema 1199 do STF. Se não transitou em julgado, normas mais benéficas podem ser aplicadas. Principalmente o quê? Artigo 493 do CPC, a chamada norma superveniente, que modifica bastante aquela situação. Então, nesse caso, se você, por exemplo, tem um processo que seu cliente foi denunciado por princípios e não existe mais o chamado ato culposo de princípios, né? Nem o ato doloso foi revogado, é o caso de extinção do processo por atipicidade, meu amigo. Você tem que suscitar isso, você tem que peticionar. Por que você tem que peticionar? Porque você vai amarrar o magistrado em que dispositivo do CPC? Se o caso for idêntico. No 489 do CPC, inciso 6º, que diz que o magistrado, se a parte se suscitou um precedente, ele
tem que se manifestar sobre isso. Então, é importante porque a gente tem observado que, apesar da nova lei de improbidade ter surgido, muitos não, entre aspas, concordam com ela. A gente tem que entender no sistema democrático, nós hoje no Brasil não somos só um Estado de direito, ou seja, no Brasil não se cumpre só leis. Nós somos um Estado democrático de direito, a gente cumpre leis democráticas. Esse democrático, nosso Constituinte buscou lá da Constituição Espanhola, que foi publicada pouco tempo antes da nossa Constituição. Então, no regime do Estado Democrático de Direito, não podemos deixar de observar o quê? Toda essa sequência de decisões judiciais favorável aos réus. Senão, a gente inverte a própria sistemática. Então, nesse caso, se o seu cliente responde à ação de improbidade por um dispositivo que não existe mais, por exemplo, princípios, ou aquele artigo 11, inciso 2º, que é retardar de ofício o cumprimento de ordem, muito comum também ações de improbidade sobre isso, ele não existe mais. Então, é uma atipicidade, extinção do processo. Ou dispensar indevidamente uma licitação, lá no artigo 10.8, não existe mais. E por aí vai. Você tem que suscitar isso. Porque aí você vai amarrar o magistrado nessa decisão dele com esse precedente. Você vai suscitar o precedente do STJ, amarrar com esse artigo do CPC e ele tem que se manifestar. Que é um caso de extinção do processo. Então, não tem como escrever como se fosse um romance, né? Uma romance de cadeia. O jurista Ronald Dworkin, ele fala muito disso, né? É um romance de cadeia. O magistrado não pode escrever um novo romance. São capítulos. Ele pegou ali, ele está escrevendo um novo capítulo. Mas ele não pode desprezar o que houve, não pode desprezar os precedentes, não pode desprezar a revogação de um dispositivo, né? Porque, concordando ou não, o Congresso é soberano. O Congresso fez uma nova leitura sobre ações de improbidade. Se isso é certo, se isso é errado, não compete aqui, né? O Congresso é soberano, assim decidiu, revogou dispositivos, não existe mais o ato culposo e outros dispositivos dolosos foram revogados, não existem mais. Então não tem por que as pessoas continuarem respondendo ações de improbidade. O Ministério Público quer continuar com algumas ações, e o magistrado acaba continuando com algumas ações, se nós já temos decisão específica do STJ. Então, se você tem um caso de princípios, tem um caso de descumprimento de ordem que não existe mais, ou dispensar indevidamente a licitação, amarre esse precedente, que a situação é idêntica, é igual. E pela instrumentalidade das formas e pelo princípio da razoável duração dos processos, você tem que amarrar isso na sua petição. Se você não peticionou, você deve imediatamente peticionar e agarrar esse novo recurso especial que vai lhe ajudar muito nas instâncias superiores, porque você vai obrigar o magistrado na sentença, se não tiver sentença, ou no acórdão, se já tiver em grau de recurso, a se manifestar sobre esse novo, recente precedente judicial do STJ. Tá bom, gente? Essa é a nossa dica nesse feriado. Aproveitem. Até sexta que vem.